vamos iniciar essa aula falando um pouquinho sobre as diferentes fontes de energias renováveis, né? Porque é importante que a gente consiga compreender, alocar, né, encaixar essa biomassa dentro dessa grande área do que chamamos de energias renováveis. Então, para isso, a gente primeiro tem que encaixar a energia renovável dentro de um contexto de energia primária. Então, ela é uma das formas de energia primária. A gente tem ali outras formas de energia, como a partir, né, dos combustíveis fósseis, como carvão, como petróleo, como gás natural, como xisto, como areia betuminosa, como hidrato de gás. A gente tem também os combustíveis nucleares, né, que ainda são bastante presentes, aí a base de urânio, por exemplo, são bastante presentes nas matrizes energéticas de vários países europeus, Japão, né? Então a gente observa ainda o uso expressivo em alguns países de fontes nucleares aí de energia, certo? Especialmente aqueles países menores que não, muitas vezes não dispõem de outras fontes de energia, como a gente vai ver, como energia a partir da água, né? Que a gente vai mostrar, né? Por exemplo, dentro da matriz do Brasil, o setor hidroelétrico é muito importante, especialmente para a geração de energia elétrica. Mas a gente vai ver que na matriz energética brasileira, né, que não é somente aquela ligada à parte de energia elétrica, a gente também utiliza energia para outros fins, por exemplo, locomoção, uso industrial de aquecimento. Portanto, nem tudo que a gente imagina dessa contribuição da energia da água, ela muitas vezes, que a gente vê para a parte elétrica, muitas vezes o olhar que a gente. E a representatividade dela nas matrizes para a energia, né, a geração de energia como um todo, às vezes ela é ligeiramente diferente. E a gente tem, finalmente, as fontes de energia renovável, como a água, como o sol, como o vento, como o calor geotérmico, a energia das marés e, finalmente, a energia que pode ser obtida a partir da biomassa. Se a gente imagina, né, o panorama do uso dessas energias primárias aí no mundo, especialmente se a gente joga um pouco mais para frente, a gente percebe aqui com essa figura uma mudança em relação à composição daquilo que representava, por exemplo, as energias renováveis na década de 1990 e o que, por exemplo, ela representa hoje e o que ela, ou que se vislumbra que ela represente em um futuro mais próximo. Tá bom? Então, na década de 1990, essas energias renováveis, ela representava cerca de 8, 9% dessa oferta de energia. A gente observa que a energia advinda, por exemplo, de combustíveis líquidos aqui, como a gente vê, né, aqui nessa figurinha, que é o que está em verde, representava cerca de 39%, cerca de, sei lá, de 60 até 85, 15% advindo aqui do uso de carvão, cerca de 9% de energias renováveis e ali cerca de 5%, 6% advindo aí de energia nuclear. E a gente observa que essa projeção do uso de energia nuclear meio que se mantém, né? Ou seja, não se pensa, né, ainda em desativação de energias nucleares, por quê? Porque a quantidade de energia que se consegue gerar com usinas nucleares, o equivalente para a utilização de energias, por exemplo, renováveis, se teria que investir grandemente, massivamente nessas outras formas de energia para substituir, muitas vezes, a energia nuclear. Por isso é que, se a gente observar
essa figurinha, a gente observa meio que uma constância do uso, né, no presente, que é essa linha vertical, assim como o uso no futuro. Ou seja, não se imagina construção de novas usinas nucleares, mas, por outro lado, não se imagina ainda desativação de usinas nucleares, apesar dos riscos iminentes, né, aí desse tipo de energia. O que se imagina é uma substituição gradativa desses combustíveis líquidos para formas alternativas aí de energia renovável, tá bom? Então, o que a gente observa é essa tendência de aumento da utilização de energias renováveis. A gente está no mundo aí já um valor da ordem de 11%, 12%, talvez, né? Na atualidade, e se vislumbra que esse número cada vez aumente aí nos próximos anos. E o carvão, ele meio que vai se manter também, né? Espera-se que esse carvão se mantenha também o uso dele ali nos próximos anos, tá bom? Assim como do gás natural, ou seja, há uma projeção de diminuição do uso de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, petróleo e tal, e cada vez mais aumente o número de utilização de energias renováveis. Beleza. Dentro dessas energias primárias, a gente tem a biomassa. Mas o que vem a ser biomassa? Né? Biomassa, conceitualmente, é qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica. E ela pode ser classificada de acordo com a sua origem, como uma biomassa de origem florestal, como madeira, biomassa de origem agrícola, como soja, como arroz, como cana-de-açúcar, entre outras, né? Aí a gente poderia citar fibra do mesocarpo do dendê, girassol, enfim, várias outras possibilidades, né? Aqui para o enquadramento dessa biomassa agrícola e rejeitos urbanos e industriais. Dentro desses rejeitos urbanos e industriais, a gente tanto pode pensar naquela biomassa com características mais sólidas, como lodo, de estação de tratamento de esgoto, como escuma, né? De estação de tratamento de esgoto, como resíduos sólidos urbanos ali, ou FORSU, né, que é a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, ou uma biomassa com características mais líquidas, como o próprio esgoto sanitário e esgoto industrial, tá bom? Então, os derivados obtidos dependem tanto da matéria-prima utilizada, que a gente vai ver que a quantidade, por exemplo, de metano que se obtém a partir de uma determinada fonte de biomassa varia. Assim como a gente viu que a produção de metano varia conforme o tipo de substrato, como vimos, a partir do acetato, do propionato, do butirato, que as produções são variadas, né, em função exatamente da quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio que se tem ali a partir daqueles compostos mais modelos, e a gente pode extrapolar isso para outros resíduos. Ou seja, a depender do conteúdo do resíduo, da proporção, por exemplo, de celulose, de amido, de lignina, que vai, de uma certa forma, inibir mais ou menos uma determinada conversão, diminuir as taxas de conversão, a gente tem diferentes produções unitárias ali de metano, por exemplo, né? Ou de biogás. Ou seja, tantos litros de metano por cada quilo ou por cada tonelada de resíduo ali que está sendo transformado. Ok? Então, vai depender muito do tipo de resíduo, do tipo de substrato, assim como da tecnologia que vai ser utilizada para a conversão daquela fonte de biomassa. Então, existem tecnologias termoquímicas, existem tecnologias
bioquímicas, que a gente vai ver durante essa aula de hoje, tá bom? Beleza, então essas fontes de energias primárias, elas são transformadas, né, em fontes de energias secundárias. Ela é definida como produto resultante da transformação das fontes de energia primária. Portanto, essa transformação ela vai resultar em produtos energéticos formados que têm uma melhor qualidade para, né, aplicar um determinado processo de refinamento, fermentação, tratamento mecânico ou simples queima. E aí, elas são transformadas em fontes de energias finais, como calor, como a possibilidade de formação de um carvão, por exemplo, ou a possibilidade de conversão, por exemplo, em energia elétrica. Então, vamos pensar aqui na biomassa para o biogás. Então, a biomassa é uma fonte de energia primária que vimos. Quando eu aplico um processo, vamos imaginar, da digestão anaeróbica, eu estou pegando essa fonte de energia primária, transformando-a em biogás, e aí esse biogás ele vai ser transformado, reaproveitado, ou para geração de calor, ou para geração de energia, ou para geração de calor e energia. Então, o calor e a energia são fontes finais ali de energia. Essa transformação, a digestão anaeróbia, que eu estou aplicando, é exatamente transformando essa energia, né, essa fonte de energia primária, em, digamos assim, em uma energia secundária. Então, normalmente, o que a gente vem utilizando, essa energia secundária, né, muitas vezes é para os rejeitos ligados, por exemplo, à produção de, vamos imaginar que eu tenha a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é utilizada ali, por exemplo, para produção do açúcar. Ela é utilizada também, como vamos ver, para a produção de álcool. E durante essas transformações ali da cana, a gente gera resíduos. Por exemplo, a gente gera o vinhoto, a gente gera as cinzas, né? Esses vários resíduos durante essas transformações. E aí eu aplico um determinado processo para aproveitar, para converter, muitas vezes, né, esses resíduos também em energia. Ou muitas vezes eu aplico um determinado processo para produzir energia e os resíduos ali, muitas vezes, que são ricos em nutrientes, etc., etc., eu estou reaproveitando novamente ali na produção da cana. Então, é todo um conceito da biorefinaria que a gente aplica, por exemplo, para a cana, mas que eu posso aplicar também para outros fins. E uma coisa que é importante é que, com esse reaproveitamento dessa biomassa, a gente está também ajudando na diminuição, no aporte de gases de efeito estufa. Por quê? Porque se eu aplico um processo, eu evito que esse metano que está sendo formado, às vezes, no campo, seja jogado ali para a atmosfera, né? Ou seja, eu vou pegar aquele resíduo, vou tratá-lo num biodigestor, e aí esse gás eu vou dar um aproveitamento para ele, ou naquilo que eu não estou reaproveitando, fazer, né, a queima, né, a transformação adequada desse metano, né, para jogar esse excedente, às vezes, na atmosfera. Tá? Ou seja, para que a gente não jogue toneladas e toneladas de metano na atmosfera, e a gente sabe que esse metano ele é cerca de, né, vamos imaginar, 21 vezes, 25 vezes mais prejudicial ao efeito estufa do que propriamente o CO2. Beleza, então as fontes de energia secundárias, a gente tem os produtos derivados do carvão,
como coque, como briquetes. A gente tem os produtos derivados do petróleo, como a gasolina, como óleo combustível, como o gás. E a gente tem os produtos derivados da energia renovável, como o biogás e outros biocombustíveis, os gases de aterro sanitário e o gás de pirólise. Se observa, né, se a gente pega esse panorama aí de 1990 até 2015, se observa um crescimento bastante expressivo, né, da questão das energias renováveis. Dentro desse setor de energias renováveis, aonde estão os maiores crescimentos? Na energia solar fotovoltaica, como vocês observam, né, comparando 1990 com 2015, houve um aumento de 45,5% do uso de energia solar fotovoltaica. E isso é advindo do aumento, né, da tecnologia de conversão aí dessas energias fotovoltaicas, né, da diminuição do custo do painel solar fotovoltaico, que se observa, né, grandemente ali ao longo desses últimos anos, tá? Um aumento de 24% da utilização de energia eólica. O estado do Ceará tem uma grande, digamos assim, experiência já, né, nesse setor eólico. Os biogases, houve um aumento aí de 12,8%, comparando-se esses dois períodos, 90 e 2015. E as outras coisas aqui que a gente observa, solar térmica, os biocombustíveis líquidos, geotérmica, a parte de energia hidráulica, outras energias renováveis aqui que a gente falou anteriormente, tá? Que não estão dentro dessas aqui. Então, os respectivos aumentos aqui que vocês observam, né? E que esses três aqui contabilizaram aí grandes aumentos nesse período observado. Segundo o IPCC, né, que é International Panel of Climate Change, né, essa biomassa ela vai representar no futuro cerca de 50 mil terawatt-hora em 2050, 75 em 2075 e 89 mil terawatt-hora em 2100. Tá? Isso aí são as projeções do IPCC. Ok? Beleza. Então, essa biomassa ela é convertida em energia a partir de vários processos. Eu posso pegar a minha biomassa e transformá-la em energia a partir de uma combustão direta, pela simples queima da biomassa. Então, imaginemos aqui dessa figurinha ao lado, né? Eu pegaria essa minha fonte de biomassa, colocaria em um forno, né, por exemplo, e geraria calor, né? Queimaria essa minha biomassa, esses gases aquecidos, né, contém calor, e aí eu iria reaproveitar esses meus gases ali aquecidos para aquecer um determinado processo, né, ali que envolva aquecimento, ou muitas vezes eu posso reaproveitar esses gases ali a partir de um sistema de resfriamento e fazer com que, né, movimentem uma turbina, e aí essa turbina essa energia mecânica do movimento da turbina seja transformada em energia elétrica. Então, existem várias outras formas de eu fazer esse reaproveitamento. Por exemplo, a partir de uma conversão termoquímica para produzir combustíveis sólidos, gasosos e líquidos. Por exemplo, quando eu aplico a pirólise, a gente está trabalhando nessa conversão termoquímica. Então, a pirólise é uma transformação, como vamos ver, dessa biomassa, é uma combustão, digamos assim, dessa biomassa, só que vai ser na ausência de oxigênio. Então, essa transformação na ausência de oxigênio, a elevada temperatura, a depender do tipo de pirólise que eu estou aplicando, e aí, como produto dessa pirólise, eu vou ter ali
um determinado gás, e esse gás ali ele vai ser rico em hidrogênio, vai ser rico em metano, em outros hidrocarbonetos em menores proporções, tá? E eu tenho ali ainda a geração de alguns outros subprodutos da pirólise, como vamos ver já já. Eu posso ter uma conversão química para a produção de combustíveis líquidos. Por exemplo, quando eu pego uma soja ali, eu posso converter essa soja a partir de um processo químico, eu posso transformar a soja em um biocombustível. Por exemplo, o biodiesel que produzimos no Brasil atualmente, a maior fonte de biomassa para essa produção do biodiesel é a soja. Temos outras possibilidades? Sem dúvida. Há alguns anos atrás, a mamona estava em alta, temos a palma, temos o girassol, né? Então, todas essas oleaginosas podem ser transformadas quimicamente ali, por exemplo, em biodiesel. E eu tenho conversão biológica para a produção de combustíveis líquidos e gasosos. Por exemplo, quando eu aplico um processo fermentativo ali, bioquímico, né, digamos assim, para a produção de etanol. Então, eu estou produzindo um combustível líquido. E eu posso aplicar também um processo bioquímico para produzir biogás, rico em metano, rico em hidrogênio, tá? Então, todas essas formas de transformação, né, a gente está atuando, né, ali dentro da conversão dessa biomassa. Bom? Então, os biocombustíveis, como vimos, é uma dessas formas de transformação dessa biomassa. Então, quais são as possibilidades? A produção de bioetanol, ou seja, quando eu aplico um processo bioquímico, né, ali de transformação, por exemplo, dessa biomassa em etanol, bioetanol, produção de biodiesel, né? Todos esses bio aí é simplesmente pela utilização da biomassa, tá? Para a produção. Não necessariamente, né, eu utilizando um processo biológico, tá? Posso produzir bioquerosene, posso produzir biogás. Esse biogás eu posso produzir biologicamente, mas eu posso produzir biogás de outras formas não biológicas, como vamos ver. Tá? Biometanol, bioéter dimetílico, biohidrogênio. Posso produzir gás de síntese, que é também conhecido como gasogênio, e outras formas de reaproveitamento dessa biomassa. Dentro dessa parte de fontes de energia secundárias, eu gostaria de tecer alguns comentários, né, sobre a produção de hidrogênio. Então, como a Fernanda comentou na vinda dela aqui na nossa disciplina, eu posso produzir hidrogênio a partir da aplicação de uma célula eletroquímica, né, ou uma célula combustível microbiana, ou eu também posso produzir hidrogênio intervindo em um determinado processo da digestão anaeróbica, tentando favorecer ali dentro daquelas etapas da digestão anaeróbica para a geração de um biogás rico em hidrogênio. Ou seja, quando eu trabalho intervindo por exemplo, num reator, trabalhando com baixos tempos de detenção hidráulica, tentando minimizar o crescimento das arqueias metanogênicas, ou seja, eu viabilizar a produção a partir ali daquelas várias etapas, hidrólise, acidogênese, acetogênese, né? E eu tentar, de uma certa forma, ou controlando o pH, ou o tempo de detenção hidráulica, etc., etc., eu formar um biogás rico em hidrogênio. Existe também a possibilidade de eu produzir hidrogênio a partir, por exemplo, né, da pirólise, como vamos ver já já.
E todas essas formas de hidrogênio, digamos assim, né, são formas que a gente chama de hidrogênio, digamos assim, cinzento. Então, e eu também posso produzir hidrogênio a partir da eletrólise convencional da água. Ou seja, eu aplico energia ali na molécula da água, né, digamos assim, tentando fazer com que haja a separação do H2O em hidrogênio, né, e oxigênio. Então, essa é a chamada eletrólise convencional. Portanto, demanda uma grande quantidade de energia que é colocada a partir, né, do uso de combustíveis fósseis para a produção desse hidrogênio. E hoje em dia tem muita temática aí né, uma discussão da utilização ou da produção de hidrogênio verde. Então, o hidrogênio verde, o que é que ele é? Ele é a produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, só que a gente vai utilizar uma fonte de energia renovável para causar essa eletrólise da água. E para isso tem que se casar, né, a utilização, por exemplo, da energia eólica, ou energia solar, ou uma outra fonte de energia renovável para exatamente produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água. Essa produção vai acontecer em uma unidade chamada de eletrolisador. Esse eletrolisador é exatamente a unidade que vai fazer essa conversão, né? Essa divisão, digamos assim, da molécula da água em hidrogênio e oxigênio. Só que, no caso, a quantidade de energia que eu estou jogando ali no processo é advinda de uma fonte de energia renovável. Então, tem muita coisa, muita pesquisa acontecendo, tentando, né, de uma certa forma, ver qual cenário é o mais ideal em termos de aproveitamento de qual fonte de energia renovável, junto com esse sistema, né, de eletrólise. Vem várias pesquisas também vêm pensando em sistemas, em eletrolisadores mais eficientes, em eletrolisadores mais duráveis. Que tipo de condições, de requisitos, de tratamento dessa água anterior ao eletrolisador são necessários para que se aumente essas conversões, para que tenha um sistema de menor custo de investimento, de menor custo de operação e manutenção, né? E, obviamente, que a gente, com esse hidrogênio produzido, a gente consiga movimentar todo esse mercado do hidrogênio. Por quê? Porque, como vimos, o hidrogênio, em termos de potencial de geração de energia, é muito maior do que o do metano. O hidrogênio ele pode ser comprimido e utilizado, por exemplo, em células combustíveis, né? E aí utilizarem essas células combustíveis em automóveis, etc, etc, etc. O hidrogênio ele pode ser transformado ali, comprimido e fornecido, né? Por exemplo, para indústrias. Esse hidrogênio ele pode ser convertido em amônia, certo? E aí, essa amônia ela pode ser comercializada como um fertilizante. E a gente tem aí um grande mercado para isso também, tá? Ou muitas vezes o hidrogênio produzido num canto, ele pode ser convertido em amônia, transportado ali como amônia, tá? E aí no local ele pode ser retransformado em hidrogênio e comercializado como hidrogênio. Então a gente tem todo um mercado ainda, né, do hidrogênio a ser explorado no presente e principalmente no futuro. Tá? A Europa está bem aquecido, né, essa temática, e o estado do Ceará está tentando
está na vanguarda da questão da produção do hidrogênio verde. Tá bom? Então, isso aqui foi mais ou menos o que eu comentei, né? Do hidrogênio verde, a utilização de fontes de energias renováveis, a divisão da eletrólise aqui da água em oxigênio em hidrogênio e o armazenamento desse hidrogênio, certo? Pode ser fornecido diretamente a partir de um gasoduto, pode ser comercializado para uso na indústria, pode ser transportado ou a partir de transporte rodoviário ou marítimo. E aí a gente utilizar, né, ali esse comércio, né, ele pode ser transportado diretamente na forma de um gás comprimido, que é muito perigoso, diga-se de passagem, né, porque hidrogênio é uma bomba nuclear, né, ali. Temos que ter muito cuidado em relação a toda essa logística de transporte, tá? Ou muitas vezes ele pode, como eu falei, ser convertido em nitrogênio amoniacal e aí ser transportado de maneira mais segura. E depois ser reconvertido em hidrogênio ou comercializado na forma, né, de adubo. E, finalmente, nós temos aqui as fontes de energia finais, pegando essas fontes de energia primária, fóssil renovável nuclear, que foi transformada em fontes de energia secundárias, em coque, gasolina, biogás, etc. E que essas fontes de energias secundárias são transformadas em fontes de energia finais, como o calor, usado aí, né, para aquecimento, etc, etc, secagem, etc, etc. Pellets, por exemplo, carvão, o qual vai ser comercializado ali para ser transformado em calor, né? Ou a geração de eletricidade, e aí comercialização dessa eletricidade ou utilização, muitas vezes, dentro do próprio local onde a mesma é produzida. Por exemplo, dentro de várias estações de tratamento, né, ou dentro de várias indústrias ali, ou dentro de unidades de gestão anaeróbia, tratando, por exemplo, a fração orgânica dos resíduos sólidos, essa energia gerada, né, ali, energia elétrica muitas vezes gerada, ela é utilizada dentro do próprio local e o excedente é comercializado. Beleza. Então, no tocante ao biogás, o que é que a gente observa com esse dado aqui de 2013, em terawatt-hora por ano, tá? A gente observa que a China é um dos maiores produtores de biogás, seguido da União Europeia, seguido dos Estados Unidos, né? Aí dentro da União Europeia, a Alemanha vem contabilizando ainda a maior fatia de utilização do biogás, tá? Seguido aqui do Reino Unido, seguido aqui da Itália. A China, ela vem utilizando esse biogás, transformando esse biogás grandemente em calor. No caso dos Estados Unidos, esse biogás ele é reaproveitado mais ou menos metade para calor e para a geração de eletricidade. No caso da União Europeia, se observa que a maior parte é utilizada, né, para a geração de energia elétrica e uma pequena fatia para a geração de calor. E assim esses outros dados que vocês podem observar. Portanto, o que eu quero dizer é que se a gente observa essa questão do biogás, a gente tem, primeiro, diferentes proporções, né, da fatia do biogás dentro das energias renováveis como um todo. E a gente tem também diferentes reaproveitamentos desse biogás, né, na forma de calor ou na forma de energia elétrica. Tá? Então, a depender do local, a gente tem essas
essas divisões e diferenciações. Se a gente observa, né, esse uso aqui do biogás na União Europeia, então, a produção de biogás, ela é dessa ordem aqui de 186 terawatt-hora. E o biogás, ele equivale, né, a cerca de 7% do total de energia, da produção de energias renováveis. Desses, né, desse biogás, que é formado, né, digamos assim, ou que é utilizado, né, sistemas aí de produção de biogás, cerca de 31% dele é utilizado para a parte de conversão em energia elétrica, 4% é vendido, né, na forma de calor, 4% é consumido na forma de calor, 7% é transformado em biometano, mas uma grande fatia ainda é perda. 42%, né, do que é produzido é perdido. E essa perda é por quê? Porque muitas vezes o biogás que é produzido, ele acaba ele acaba não sendo capturado. Muitas vezes esse biogás ele está dissolvido no líquido, né? Muitas vezes esse biogás que a gente produz, a gente acaba só queimando ele, né, num flare, tá? Portanto, a gente acaba, de uma certa forma, não utilizando a maior parte, né, do biogás que muitas vezes é produzido. Ok? Então, isso aí é para vocês terem uma ideia do panorama da Europa. No caso dos Estados Unidos, como é que a gente observa aqui? Olha, que cerca de 4.532 trilhões de unidades térmicas britânicas, TBTU, ou cerca de 4,5 quadrilhões de BTUs, cerca de 4,9% do consumo total de energia primária dos Estados Unidos, que foi a partir da biomassa. Isso, desses 4.532, 101 eram de madeira e biomassa derivada da madeira, 2.000 eram de biocombustíveis, principalmente etanol, e 430 da biomassa advinda de resíduos municipais. E dessa biomassa utilizada, quem foi o grande consumidor dessa biomassa? A gente tem 50% foi utilizada na parte industrial, 28% para o transporte, 10% para uso residencial, 9% para a utilização, né, ou a transformação em energia elétrica e 3% para uso comercial. Então, percebamos, né, que a biomassa que a gente está tratando, ela é possível de ser utilizada para várias finalidades, como eu estou mostrando aqui. Né? Por exemplo, se eu uso uma biomassa numa indústria, muito provavelmente ela está sendo utilizada ali para quê? Para geração de calor, para geração de aquecimento. Ali, por exemplo, se eu uso uma caldeira, se eu uso uma cervejaria, aí eu estou usando, né, para aquecimento, ou geração de vapor em uma caldeira, substituindo muitas vezes o gás natural. E aí eu uso esse vapor ali no meu processo industrial. Essa biomassa ela pode ser convertida em biocombustível. Por exemplo, etanol, por exemplo, biodiesel. Então, a utilização da biomassa, né, como eu falei, pode ser de diferentes formas. E essa mesma biomassa pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Então, as indústrias de produtos de madeira e papel
usam biomassa em usinas de energia e calor combinadas para processamento de calor e para gerar eletricidade para seu próprio uso. Então, tanto, como eu falei, pode ser gerar calor, aquecimento, gerar calor na forma, né, e ser transformado em vapor, ou muitas vezes esse calor gerado, o excedente é convertido em energia elétrica para utilização dentro do próprio processo industrial. E se há um excedente, né, ali dependendo da quantidade de biomassa envolvida, pode ser inclusive comercializado. Os biocombustíveis líquidos, principalmente etanol e diesel à base de biomassa, né, chamado de biodiesel, né, respondem pela maior parte do consumo de biomassa do setor de transporte. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, desse processo de produção do biodiesel, a gente tem aqui as várias oleaginosas, a gente tem as sementes, essas sementes são transformadas aqui em óleos vegetais brutos, né, crus, passam por um processo de refinamento e com o processo de transesterificação, onde um álcool, né, é introduzido nesse processo, a gente tem a produção de biocombustível, né, de biodiesel, e a geração de um subproduto ali desse processo da transesterificação, que é o glicerol. Então, esse glicerol, o que é que a gente pode fazer com ele? Ou tentar comercializar esse glicerol ali, né, que vai passar por um processo de purificação e comercialização desse glicerol, ou a gente pode também pensar nele aplicando um processo, por exemplo, de digestão anaeróbia, transformando esse glicerol em biogás. Né? Então, a gente também pode pensar um pouco dessa cadeia do biodiesel, né? Do biocombustível, para utilizarmos da melhor maneira esses subprodutos gerados ali nesse processo de produção. E aí o biodiesel é comercializado. Por exemplo, no Brasil, né, a gente tem que o nosso diesel, que é comercializado, ele contém um percentual de biodiesel. Então, salvo engano, hoje em dia deve estar por volta de 10% do diesel que é comercializado ali nas bombas, né? Junto a esse diesel advindo, né, de um combustível fóssil, tem ali uma proporçãozinha de biodiesel. Acho que 10%, 12%, né, do diesel tem biodiesel. É igual a gasolina, que a gente hoje em dia coloca no posto de combustível, cada vez mais cara, né, diga-se de passagem, tem ali uma proporçãozinha de etanol na gasolina, que, de uma certa forma, traz, né, um pouco, diminui, digamos assim, um pouco, né, do impacto ambiental desse fornecimento de gasolina, né, porque tem ali o etanol que é produzido a partir, né, da biomassa. Então, desse uso total de energia, o setor residencial e comercial utilizam lenha e pallets, né, de madeira para aquecimento. Comercial consome, em alguns casos, vende gás natural renovável, produzido em ETs municipais e em aterros sanitários. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, a gente tem ali a unidade que utiliza o biogás do aterro sanitário Metropolitano Oeste de Calcaia, tem a GNR ali, que faz a purificação desse biogás, produz biometano, e esse biometano é comercializado ali com a Cegás. Inclusive, eu vou trazer alguns dados aqui para mostrar para vocês. O setor de energia elétrica utiliza madeira e resíduos derivados da biomassa para gerar eletricidade para a venda a outros setores. Se a gente compara um pouquinho, né, a matriz energética mundial e brasileira, a gente pode ter aqui algumas
importantes informações. Olha lá, isso aqui é um percentual obtido, né, mundial aqui no ano de 2018 e aqui comparativamente com a distribuição no Brasil no ano de 2020. O que é que a gente pode observar? Veja que aqui é matriz energética. Depois eu vou trazer dados, né, da matriz elétrica, que é diferente. Então, se a gente pegar a matriz energética mundial, cerca de 31,5% da matriz energética mundial é advindo do petróleo e seus derivados, querosene, diesel, etc. A gente tem 22,8% gás natural. A gente tem 5% nuclear, 2,5% a partir da energia hidráulica, 9,3% a partir da biomassa e outros aqui, né? E 26,9% a partir do carvão, utilizado nas termoelétricas, etc, etc. Beleza? Qual é o olhar do Brasil? Olha lá. O olhar do Brasil é o seguinte, ó, 33,1% em 2020 dessa matriz energética foi advindo do petróleo e seus derivados. 19,1% foi advindo dos derivados da cana-de-açúcar. A produção de etanol, utilização da vinhaça para geração de energia, etc, etc. Como vamos mostrar já já. 12,6%, ó, dessa energia foi a partir da energia hidráulica. 11,8% a partir do gás natural, 8,9% a partir da lenha e carvão vegetal, 1,3% da energia nuclear e outras renováveis aqui, cerca de 7,7%. Então, dentro dessas outras renováveis aqui, tá? Entra a parte de energia eólica, entra a parte de energia solar fotovoltaica, entra a parte de, por exemplo, de reaproveitamento energético a partir, vamos imaginar, da lixívia, como a gente vai ver, que é um subproduto da produção, por exemplo, de papel, né? Que é um derivado ali da celulose, enfim, tá? Da produção de celulose. Enfim, a gente vai ver bem direitinho já já. Então, se a gente compara o Brasil com o mundo, né, pegando isso aqui, ó, da nossa matriz energética, 45% da nossa matriz energética é a partir de energias renováveis e 55% a partir de energias não renováveis. No mundo, os números são 14% para renováveis e 86% para energias não renováveis. Então, se a gente pega os principais tipos de biomassa na geração de energia brasileira em 2020, o que é que a gente observa? A lixívia contabiliza, né, 43,1% dessa biomassa. 23,8% biodiesel, especialmente a partir da soja, como eu falei. 22,1% a partir da energia eólica. Outras biomassas aqui contabilizando 5,1%, 4,2% energia solar, 1,4% biogás e 0,4% para o carvão. Então, se a gente observa aqui, olha, comparando-se os anos de 2019 e 2020, isso aqui em 10 a terceira, TEP, então, TEP é a sigla de tonelada equivalente de petróleo. Tá? Então, a lixívia houve um aumento, né, aqui de 7%, o biodiesel houve um aumento de 8,6%, a energia eólica houve um aumento de 1,9%,
Outras biomassas houve uma diminuição de 0,9%. A energia solar houve um aumento aqui de 61,5%. Olha. Biogás houve um aumento de 15,7%. E gás industrial de carvão vegetal houve um aumento de 4,3%. Tá? Então, isso, de uma forma geral, né, em termos de tonelada equivalente de petróleo, houve um aumento aqui de 7,4%. Então, se a gente pegar esses três aqui, olha, chamado de CR3, a lixívia, o biodiesel e a eólica contabilizaram, né, 88,9%. Essa fatia advinda aí desses três componentes, tá? Lixívia, biodiesel e a energia eólica. Se a gente observa um pouco mais em detalhes, né? Nós temos a fonte em megatonelada equivalente de petróleo, tá? Então vai para as renováveis, biomassa de cana, energia hidráulica, lenha e carvão vegetal, a lixívia. E aqui a gente tem os dados relativos, né, a 2019 e 2020, e aqui aumentos, diminuição, tanto da parte renovável quanto da parte não renovável, que isso se representa, né, nessa figura aqui do lado direito. Tá? Então, biomassa da cana, aqui um aumento de 2,09, a eólica um aumento de 0,09, a solar um aumento de 0,35, a lixívia um aumento de 1,08, mas veja que isso aqui é em termos de energia, tá? Em megatonelada equivalente de petróleo. No caso dos biocombustíveis, né? O que é que a gente observa aqui no cenário brasileiro? A gente observa que cada vez mais os biocombustíveis eles vêm aumentando em termos, né, de quantidade de produção de biocombustíveis no Brasil. E aqui as várias leis aqui que foram criadas ao longo desses últimos desse período aqui de 2005 a 2020, portanto 15 anos, né? E aqui a gente observa aqui o consumo, né, de biodiesel no Brasil. A gente observa que saiu, digamos aqui, de 1, né, para 66 mil metros cúbicos, para 391 mil metros cúbicos de biodiesel aqui em 2007, para 6.280.000 metros cúbicos de biodiesel em 2020. Tá? Portanto, a gente observa um grande aumento, né, dessa produção do biodiesel e, uma vez mais, né, a incorporação do biodiesel no diesel comercial. Tá? Se a gente observa esse olhar agora na matriz elétrica, né, aí não é energia, é geração de energia elétrica. Já é uma coisa mais, né, restrita. Eu não estou contabilizando aí energia usada nas casas para aquecimento, para energia muitas vezes utilizada nos postos na forma de combustíveis, né, líquidos, gasosos, para movimentação de carros, etc, etc. Estou olhando geração de energia elétrica. Então, aqui já é diferente. Olha. O carvão no mundo ocupa a maior fatia de utilização, 38%, seguido do gás natural, 23%, seguido da energia, né, hidráulica, 16,2%, 10,2% energia nuclear, biomassa contabiliza só 2,4%, e energia solar, eólica, geotérmica, maré, 7,3%. Já o Brasil, olha, a nossa, para geração de energia elétrica, né, a nossa maior fatia aqui é advindo das nossas hidroelétricas, portanto, energia hidráulica. Então, temos 65,2% contabilizando aí de energia hidráulica.
A biomassa já contabiliza cerca de 9,1%, quase 10% da nossa matriz para geração de energia elétrica, né? É a partir da biomassa. O setor eólico aqui contabilizando 8,8%, solar 1,7%, gás natural 8,3%, derivados do petróleo 1,6% e a energia nuclear somente 2,2%. Tá? Então, nosso olhar, se a gente separa em categoria de energia renovável e não renovável, olha que legal isso do Brasil, né? 83% da energia elétrica é advinda de fontes de energia renovável. No mundo, esse valor é somente de 25%. Então, realmente, o Brasil é para se orgulhar, né, nessa questão da geração de energia a partir de fontes, né, de energia renovável. O grande problema que a gente vem se deparando nos últimos anos é o quê? É que nós somos extremamente dependentes da energia hidráulica. E essa energia hidráulica é extremamente dependente de eventos climáticos. Secas cada vez mais frequentes, diminuição dos volumes ali armazenados nos nossos reservatórios, né? E, consequentemente, da quantidade de água que passa para movimentar aquelas turbinas, as quais são a chave ali para a transformação dessa energia hidráulica em energia elétrica. Né? Então, se a gente tem uma determinada incerteza, e essa incerteza ela é cada vez maior, se a gente extrapolar mais para frente, a gente tem que dar uma repensada, diminuir a demanda, né, digamos assim, ou trabalhar com formas alternativas aí de energia renovável para elas entrarem em funcionamento na medida em que essa energia hidráulica não puder corresponder daquilo que se imagina, né? Porque cada vez mais a gente está demandando mais energia, a população está crescendo, a industrialização está acontecendo, então há uma demanda crescente de energia. Portanto, se a gente pega esse aumento da demanda energética, atrelado com um aumento também da incerteza, especialmente nosso aqui, a partir das nossas hidrelétricas, a gente tem que dar um olhar, tem que incentivar a utilização de energia a partir, por exemplo, de outras fontes renováveis, aí como a solar, como a fotovoltaica e como a biomassa. Beleza, então se a gente olhar esses números, né, aí eu deixo esses valores aqui para vocês observarem um pouquinho o crescimento, né? Então, observem que a gente tem crescimento da distribuição da matriz elétrica brasileira em 2020, comparando, né, ali com 2019, que é o que está em cinza. Aí a gente vê, energia hidráulica, houve uma maior fatia em 2020 em relação a 2019, a biomassa houve um aumento, a eólica houve um aumentozinho aqui tímido, certo? Uma diminuição aqui do uso de gás natural e tal, tá? Então, a gente observa aqui esses números aqui em terawatt-hora, olha. Em 2020 foi de 645,9 terawatt-hora de oferta, contabilizando a fatia da hidráulica de 421 terawatt-hora, e em 2019 a gente teve 651,3 terawatt-hora em termos de oferta, e da hidráulica 422,8 terawatt-hora. Tá? Ou seja, houve uma redução de 8,3% da oferta total de geração de energia, comparando-se 2020 em relação a 2019, e isso, de uma certa forma, gente, acende um sinal amarelo para a questão do apagão de energia elétrica que a gente está aí em pleno risco, né?
certo? Então, de fato, a gente tem que trabalhar bem esses números, né? E trabalhar em várias frentes: redução de consumo, aumento da eficiência de processo e também aumento, trabalhar não só na demanda, mas também trabalhar na oferta. Aumentar cada vez mais essa questão da oferta de energia a partir, né, dessas outras fontes, especialmente de energias renováveis. Tá bom? Haja visto, a gente pode aumentar a energia térmica? Pode, termoelétrica e tal, a gente pode aumentar. Mas é uma energia poluidora, né, que a gente sabe, e também é uma energia muito mais cara, que a gente vai pagar por ela. Beleza, então me deixe passar aqui um pouquinho, só para mudar um pouco essa coisa, eu queria passar esse vídeo aqui para vocês. País. E já tem até empresa produzindo a própria energia da casca de arroz e de aveia. É o que você vai ver na coluna sustentável, agora com André Treviño. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está aí pertinho da gente todo santo dia. Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal, que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores que podem ser também aproveitadas energeticamente, e até mesmo resíduos sólidos urbanos, como, por exemplo, o lixo das cidades, ou resíduos rurais, resíduos de animais. Difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa responde por quase 10% da matriz energética brasileira. Destaque para o bagaço de cana, resíduos florestais, lixívia, que é um subproduto da indústria papeleira, biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas, segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria numa conta conservadora a pelo menos 4 hidrelétricas de Itaipu. Apenas a queima do bagaço de cana gera 10 mil megawatts. Metade disso é para consumo próprio das usinas, mais ou menos metade é usada para ser exportada para a rede. Mas nós temos um potencial para dobrar essa exportação para a rede, portanto, podemos ter mais de uma Itaipu sendo produzida e sendo injetada na rede. É recente no país a exploração do gás do lixo, como já existe nos 2 principais aterros de São Paulo. O Bandeirantes e o São João já foram desativados, mas continuam gerando aproximadamente 3% de toda a energia elétrica consumida na maior cidade do país. Mas se lixo urbano gera energia, o que dizer do lixo agrícola? Esta fábrica de aveia no Rio Grande do Sul descobriu há 3 anos que a casca do cereal, descartada como resíduo, poderia substituir o gás natural. Desde então, 2.500 quilos de casca são queimados por hora, uma economia de 30% no consumo de energia. Essa economia, além dos mais de 1.000 toneladas de gás de efeito de estufa que nós deixamos de pôr no ambiente, acaba tendo também uma economia real monetária. E este é um bom exemplo em que nós produzimos de uma forma mais limpa e temos também um benefício econômico. A matriz da multinacional festeja o feito da filial brasileira. É a primeira unidade deles no mundo que apostou na casca de aveia e se deu bem. E o que vale para a casca de aveia, vale também para a casca de arroz. Esta fábrica na cidade gaúcha de Alegrete recebe todo o arroz produzido num raio de 200 quilômetros. A montanha de grãos que chega aqui tem 2 destinos. O miolo do arroz vira alimento. A casca se transforma em 5 megawatts de energia, o suficiente para abastecer a fábrica inteira e ainda cerca de 14 mil residências. E do processo patenteado pela empresa, saiu ainda um novo produto, a sílica ecológica, usada para engrossar a mistura de concreto e argamassa. Hoje essa sílica é uma realidade da empresa e nós já estamos comercializando em todos os estados da região sul, inclusive no estado de São Paulo. O
poder energético da biomassa é tão importante que se tornou uma das principais linhas de pesquisa da Embrapa Bioenergia, em Brasília. Nessa parte do laboratório são guardadas amostras de biomassa que estão sendo investigadas pelos pesquisadores da Embrapa. A gente separou algumas aqui, olha só. Esse aqui é o cavaco de madeira, um resíduo muito comum na indústria de papel e celulose no Brasil. Aqui tem o capim-elefante, que já é fonte de energia na Bahia. Os gaúchos conhecem a casca de arroz, queimada vira energia renovável. E aqui é a estrela de todas as biomassas de origem vegetal, o bagaço de cana. O objetivo das pesquisas é abrir novos caminhos no mercado para essas e outras fontes de energia vegetais. Todas as amostras do laboratório são trituradas em máquinas especiais. Depois, esses equipamentos medem o quanto de energia cada uma é capaz de gerar. Os resultados são animadores. Grosso modo falando, a gente poderia, com as tecnologias que temos hoje, talvez ter mais umas 2 ou 3 ou mesmo 4 Itaipu de biomassa. Em uma época em que a energia está tão cara e tão escassa, isso faz diferença. No país do pré-sal não é preciso buscar nem muito fundo, nem muito longe. Energia limpa e renovável, barata e farta. Basta prestar atenção no que está por aí. Ok. Aí, gente, eu deixo para vocês darem uma olhadinha também em vários outros números aqui, comparativamente, aqui desses dados que eu obtive numa publicação e no site do governo federal em relação à produção de energia, essa distribuição desses diferentes componentes aí que compõem essa matriz energética e matriz elétrica brasileira, tá? Então, dei uma olhadinha com um pouco mais de detalhes nesses números, tá? Para também não ficar muito cansativo aqui essa descrição. Beleza. Se a gente olha um pouco para a questão do biogás, né? A gente pode comparar esses dois mapazinhos. Esse é um mapa que também está disponível em alguns veículos aí de comunicação, que mostra a distribuição dessas unidades de reaproveitamento de produção de biogás no Brasil. Então, a gente observa, né, que a maior parte desses projetos ou dessas usinas de transformação se encontra no sul e no sudeste, especialmente ali no Paraná, especialmente ali em São Paulo, grandemente, atrelado ali à questão da produção de cana, né? Então, algumas coisas mais tímidas no centro-oeste. E aqui nessa figurinha da direita, foi de um trabalho que a gente acabou fazendo de mapeamento de algumas boas fontes de geração de biogás, né? Então, a gente observa aqui essa vaquinha aqui, tá a caracterização de abatedouro bovino, esse porquinho aqui de abatedouro suíno, beneficiamento de café, produção de celulose e papel, produção de leite e derivados, cervejaria, produção de etanol, biodiesel. Então, a gente observa aqui que mais no sul e no sudeste, né, é onde se concentra além dessa grande fatia advinda da cana, né, a gente ainda tem uma concentração de usinas de papel e celulose, né, que aí a gente viu a grande quantidade de lixívia que pode ser produzida nesses processos de fabricação e reaproveitamento energético, né, desse material, da forma como já vem sendo feito em muitas dessas unidades, tá? Mas a gente tem vários outros setores que temos um grande potencial, como cervejaria, como a parte do agronegócio, né, como um todo, né, a parte de suíno, de bovino, que ainda não estamos utilizando como deveríamos. E
Aqui no estado do Ceará, a gente está tentando colocar para frente um atlas do gás renovável, né? Espero que daqui para o próximo ano a gente consiga iniciar esse projeto, que visa exatamente fazer um mapeamento das várias fontes de biomassa disponíveis aí no estado e que são importantes muitas vezes para a geração de diferentes modelos de negócio, não só locais, né? Ou seja, as próprias empresas, os próprios geradores começarem a avaliar que estão perdendo dinheiro muitas vezes porque deixam de utilizar esses resíduos ali para a produção de energia ou eletricidade, né, de uma forma geral, e muitas vezes gastam com o envio de resíduos para destinos finais que muitas vezes são bastante afastados do local de geração das diferentes biomassas, tá? E também despertar o interesse também de empresários para a geração de diferentes negócios, modelos de negócios, como vocês viram aí no vídeo, né? Ou seja, tentar centralizar unidades de transformação e aí esses vários resíduos serem encaminhados dos geradores de resíduos para essas centrais de reaproveitamento. Então, tem um grande potencial, além de outros projetos de reaproveitamento energético, por exemplo, a partir de aterros sanitários consorciados que estão sendo construídos, né, para atendimento à política da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305, de 2010. Tá? Então, de fato, temos aí um grande potencial de geração de energia e de reaproveitamento dessa biomassa. Isso aqui é para a gente observar como o Brasil está em termos de emissões de CO2, né, equivalente ali por habitante. Se a gente observar o mundo em termos de dados dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, essas emissões estimadas aqui em termos de CO2 é equivalente per capita, a gente tem 15 para os Estados Unidos, em termos de tonelada de CO2 por habitante, 6,8 toneladas de CO2 para a China e 6,1 para a União Europeia, e o Brasil está aqui, né, em 1,9 tonelada de CO2 equivalente por habitante. Portanto, abaixo, né, cerca de quase 10 vezes, né, 8 vezes abaixo, por exemplo, dos Estados Unidos, em termos de geração, né, ou de lançamento de gás de efeito estufa em termos de CO2 equivalente. Tá? E se a gente observa, né, aqui essas emissões por unidade de oferta interna de energia, também em termos de tonelada de CO2 equivalente, agora em termos não per capita, mas em termos de tonelada equivalente de petróleo, que a gente viu que é essa unidade, a gente observa que o mundo está como 2,98 tonelada de CO2 equivalente por tonelada equivalente de petróleo, e o Brasil está, né, com 1,42. Portanto, a metade, por exemplo, do que a China vem despejando na atmosfera em termos de gases de efeito estufa, tá? Avaliados aqui em termos de CO2 equivalente. Então, de fato, vemos, né, que o Brasil ainda está, digamos assim, em um cenário bem menos agressivo, mas não significa dizer que, por estar desse jeito, a gente tem que permitir queimada na Amazônia, a gente não tem que combater queimada, a gente não tem que pensar na oferta cada vez maior de energias renováveis, porque não é porque atualmente a gente está desse jeito que a gente está bem na fita. A gente tem que, de uma certa forma, trazer esse dado para demonstrar, né, que o Brasil, a questão do compromisso, digamos assim, com a agenda ambiental. Tá bom? Beleza. Então,
só para a gente finalizar, né, essa nossa aula de hoje, eu queria falar um pouco sobre os diferentes substratos de interesse dentro desse setor da biomassa, tá? Então, o substrato é exatamente o material a partir do qual será extraída essa energia, né? Energia térmica, energia elétrica, etc, etc. Então, dentre as fontes de biomassa para a produção de biocombustível, a gente pode destacar a biomassa de culturas energéticas, né? De culturas agrícolas aqui, por exemplo, soja, dendê, milho, arroz e cana-de-açúcar. A produção florestal e extrativa vegetal, por exemplo, eucalipto e pinos, e também alguns materiais lignocelulósicos e lignosulfonados, né? Por exemplo, a própria cana, ela contém um material lignocelulósico, né? Então, a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado, porque esse teor de lignina no material pode diminuir, por exemplo, a possibilidade de aplicação de um processo biológico, por exemplo, a digestão anaeróbia, se a gente não aplicar, muitas vezes, um determinado processo de pré-tratamento para os micro-organismos poderem atuar de maneira facilitada e, desta forma, poder converter por exemplo, a celulose presente, por exemplo, o amido presente, por exemplo, tá? A hemicelulose presente, converter esse pessoal aí em biogás, tá? Então, é sempre importante da gente perceber o grau de lignina nessa matriz ali, né? Que certamente a lignina é um elemento bastante importante nessa questão da possibilidade de conversão de um determinado resíduo. E também, né, da necessidade ou não de um determinado pré-tratamento. Então, se a gente percebe aqui na produção de cana, a gente tem aqui o canavial, ó, produz cana, essa cana passa por um processo de prensagem, nessa prensagem há a formação do caldo, esse caldo é que é utilizado para finalmente produzir açúcar, ó, caldo da cana, né? Que vai culminar na produção de açúcar. E aqui gera-se um bagaço, e esse bagaço pode ser encaminhado para um processo de combustão tradicional, né? Nessa combustão há a geração de vapor, de calor, né? E aplicando esse vapor em um gerador há a produção de energia. Tá? Após a prensagem, uma parte do caldo que não é enviado para a produção de açúcar é enviado para um processo de fermentação alcoólica. Nessa fermentação alcoólica se gera etanol. E esse etanol também é usado aqui, né, para a geração, né, produz-se energia na forma de etanol. Produz-se energia aqui na forma de calor, por exemplo, né? E aqui o vinhoto, que é um subproduto dessa fermentação alcoólica, pode se aplicar, por exemplo, à digestão anaeróbia, produzindo metano, o qual também vai ser utilizado, né, vai poder ser reaproveitado na forma de energia. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos um fluxograma da produção da cana-de-açúcar. Né? Ou seja, você tem diferentes formas de geração de energia. A partir da queima direta aqui, ó, a partir, né, da produção do etanol e a partir, por exemplo, da produção, né, ou da geração do vinhoto como subproduto dessa fermentação alcoólica que a gente pode reaproveitar. Além dessa energia, o que é que se pode reaproveitar? As cinzas aqui, ó, voltando para o canavial, né? E muitas vezes durante essa digestão anaeróbia, a gente forma subprodutos também, líquidos, ricos em nitrogênio e fósforo, que muitas vezes podem retornar para cá, né? Para o canavial
na forma de fertirrigação. Tá bom? E aqui é uma vista dos resíduos gerados na produção de cana, na prensagem, tal, né? E reaproveitados para combustão, etc, etc. Tá bom? Então, isso é mais ou menos como se dá a questão da produção de cana. E eu vou colocar esse videozinho no final, só para a gente não quebrar. Como eu falei, a produção, né, ou a digestão anaeróbia dos diferentes substratos, tanto a rapidez da produção de biogás, quanto a produção volumétrica ali de biogás, ou seja, a quantidade de biogás por cada unidade de substrato, vai depender da composição desse substrato. Então, quanto mais rápida for a possibilidade de ação das enzimas ali, da transformação dessa matéria orgânica contida na biomassa, maiores vão ser as minhas produções de biogás. Tá? Então, se a gente pega aqui litro de biogás, né, o litro de gás, por cada quilo de matéria orgânica seca, a gente observa aqui que para o esterco de gado, eu tenho uma produção muito menor, né, por exemplo, quando comparado, aqui avaliado em 90 dias, quando comparado, por exemplo, com o lodo de esgoto, que é um material, um substrato muito mais acessível. E isso vai depender o quê? Da quantidade de matéria orgânica, de, né, proteína, de ácidos voláteis, de lipídios, de hemicelulose, de celulose, de amido presente ali no substrato. Então, por exemplo, a matéria orgânica tem ali, em termos de sólidos voláteis, né, tem um nível de digestão de cerca de 60%. As proteínas, por exemplo, 47%. A hemicelulose, 65%. O amido, por exemplo, 94%. Né? Então, essa composição elementar ali do meu substrato interfere na quantidade de biogás que eu vou poder formar, né? A quantidade de metano, assim como a composição do biogás também é influenciado por essa composição. Por exemplo, se eu tenho muita proteína ali, espera-se que a quantidade de nitrogênio amoniacal seja muito elevada. Se eu tenho um resíduo que é extremamente rico em amido, né? A gente espera uma elevada produção de biogás e um biogás com elevada quantidade, por exemplo, de metano e CO2. Né? Então, a composição vai influenciar na produção e na composição do biogás. Então, dentro desse aspecto do tipo do substrato, eu queria diferenciar que é a que a gente entende por uma monodigestão, tá? Então, a monodigestão é a digestão anaeróbia em que eu utilizo apenas um único substrato. Então, eu vou fazer uma digestão anaeróbia ali da cana-de-açúcar. Então, só cana. Tá ali, é uma monodigestão. Beleza? Se eu misturo substratos, muitas vezes eu faço isso para aproveitar determinadas propriedades que cada um desses substratos tem. Por exemplo, um determinado substrato ele produz muito ácido. Isso é ruim para a digestão anaeróbia. E aí eu misturo com um determinado substrato que vai conferir uma determinada capacidade de tamponamento. Isso é bom, né? Porque vai manter ali o pH, vai manter ali o balanço entre alcalinidade e ácidos graxos voláteis, mantendo ali o meu pH dentro da faixa de pH adequado para a digestão anaeróbica. Muitas vezes, o que é que eu faço? Eu adiciono lodo, esterco bovino ou esterco suíno para a digestão de um determinado substrato, visando o quê? Fazer com que a quantidade de micro-organismo atuante ali naquele processo seja maior, aumentando, portanto,
a capacidade do meu sistema de digestão, de produção de biogás, né? Não só a quantidade de resíduo que vai ser degradado, que muitas vezes é maior, por essa maior diversidade microbiana, como também as produções, né, ali de biogás. Quanto maior é a eficiência de conversão de substrato, maior será a produção de biogás, tá? Então, essa codigestão, como eu falei, é uma mistura de diferentes substratos, tá? Isso aí, como eu falei, a gente busca a maior estabilidade de processo e maior produção de gás. Substratos da agricultura, né? Adubos orgânicos e as chamadas culturas energéticas. Os adubos orgânicos é o substrato mais utilizado, né, para a produção de biogás, frequentemente combinado com substratos para aumentar o rendimento do biogás. E as culturas energéticas são culturas, gente, que elas são destinadas à produção de energia, daí o nome culturas energéticas. Então, o que é que a gente tem, por exemplo, dentro desse grupo? A gente tem, por exemplo, a utilização do milho, de beterraba, de forragem, de sorgo, centeio verde, né, que após a ensilagem são destinadas a aplicações energéticas. Tá? Então, dentro dessa área, né, sempre tem aquele embate da gente estar utilizando as terras agricultáveis para produzir algo que vai ser utilizado na produção de energia que não está sendo destinado à geração, né, à produção de alimento. Então, muitas vezes, a gente vem aproveitando, né, a digestão anaeróbia, né, por exemplo, a partir de resíduos, para não haver, muitas vezes, uma competição entre a utilização da agricultura para a produção de culturas, digamos assim, energéticas, né, em detrimento à utilização daquelas áreas agricultáveis para a geração de alimento. Tá? Substratos da agroindústria de transformação, né, como utilizado na fabricação de cerveja, na produção de álcool, na produção de diesel, processamento de batata, produção de açúcar, subprodutos de beneficiamento de frutas. Então, nessa foto que vocês estão vendo à direita, né, é a utilização, por exemplo, né, a possibilidade de reaproveitamento desse resíduo gerado na produção de cerveja. E resíduos verdes e grãos. Então, a gente pode dar diferentes olhares. É melhor eu pegar um resíduo desse e simplesmente queimar? Ou é melhor eu aplicar a digestão anaeróbica desse resíduo? Para aplicar a digestão anaeróbica desse resíduo, eu posso aplicar com ele diretamente ou eu tenho que utilizar, por exemplo, um pré-tratamento para, a partir desse pré-tratamento, aumentar as minhas produções de biogás. Mas aí, se esse meu pré-tratamento for muito caro, vale a pena? Será que, do ponto de vista econômico, não é melhor eu queimar esse resíduo? Então, no final das contas, o que vai diferenciar uma determinada rota de conversão a outra são esses aspectos, né? Quantidade de energia que eu vou jogar inicialmente, por exemplo, se eu vou utilizar uma combustão, ou se eu vou usar uma pirólise, etc. Quantidade ou necessidade de pré-tratamento, consequentemente de produtos químicos ou energéticos que eu estou usando nesse pré-tratamento, e a quantidade de energia que eu vou e o retorno financeiro que eu vou obter após um determinado processo. Esses balanços aí financeiros e energéticos é que vão, de uma certa forma, nortear uma determinada rota, né, para um substrato. Por exemplo, eu, alguns anos atrás, orientei junto com um parceiro da Embrapa, que é o Renato, e o trabalho de doutorado da Adriana foi de reaproveitamento para a produção de biogás e de alguns resíduos da agroindústria. À época, a gente testou linta de algodão, fibra do mesocarpo do dendê, que eram subprodutos importantes aí do setor. E aí ela fez
ensaios de recuperação energética e tal, produção de biogás, com e sem pré-tratamento e tal, e tal, e tal. E uma das conclusões foi que, para, por exemplo, o linter de algodão, valia muito mais a pena se simplesmente queimar o linter e reaproveitar essa energia gerada na queima do que aplicar digestão anaeróbia. Isso é um resultado importante também, porque isso vai ajudar nesse estudo da melhor rota, né, de aproveitamento dessas diferentes fontes de biomassa. Então, a gente só vai aplicar digestão anaeróbia para aqueles resíduos, né, que muitas vezes não requeiram muito pré-tratamento, e aqueles que requeiram pré-tratamento, a quantidade de energia que eu vou recuperar lá no final é muito grande. Caso contrário, vale muito mais a pena eu simplesmente passar esse resíduo para outro processo de conversão. A digestão anaeróbia é apenas um deles, né? Que é uma conversão bioquímica. Tá? Resíduos verdes e grama. E aqui, gente, eu deixo, olha, vários tipos de substratos: palha de trigo, milho, resíduos de limpeza de grãos, etc. Isso é de um trabalho dentro de um projeto nacional que foi o ProBiogás. Inclusive, eu passei aí para vocês vários desses materiais obtidos dentro do ProBiogás, né? Para a gente observar alguns aspectos, né? Dos sólidos totais dentro desses vários resíduos. Esses sólidos totais é exatamente a parcela, né, da composição do que é sólido seco e do que é a água que vem junto ali do resíduo. Então, por exemplo, a palha de trigo, 86% é sólido total, matéria seca. Se eu vou, por exemplo, para milho, 35%, é muita água, né? Silo de pasto, 40% de sólidos totais. Aí eu tenho a relação entre a fração volátil, que é a fração que é transformada, em relação aos sólidos totais. Portanto, para a palha de trigo, 92%. E aqui do lado, eu tenho a quantidade de metano que eu posso formar por cada unidade, nesse caso, tonelada de sólidos voláteis ali do resíduo. Por exemplo, para a palha de trigo, eu tenho possibilidade de gerar 188 metros cúbicos por cada tonelada. Ou eu posso reportar isso em termos de tonelada de substrato, já levando em consideração, né, ali os sólidos totais, a fração de água, etc, etc. Tá? Então, são várias formas de eu reportar essas capacidades de produção, de geração de biogás, nesse caso de metano, né, por cada unidade, ou de tonelada de sólidos voláteis, ou tonelada de sólidos totais, ou tonelada de substrato. Tá bom? E aí eu deixo para vocês esses vários números, né, para vocês observarem aí variações, né, nessas composições, tá? Aqui para resíduos da pecuária, para resíduos da indústria, tá? Várias coisas aqui que eu deixo para vocês darem uma olhada com um pouco mais de calma nesses números e para terem, né, obviamente, como fontes de consulta futuras aí para vocês. Ou seja, como o exemplo que a gente fez na aula passada, eu tenho uma determinada indústria que eu tenho, por exemplo, uma produção mensal de 500 toneladas, vamos imaginar, né, de cana-de-açúcar. Então, para bagaço de cana, eu tenho essa produção aqui, ó, 330 por cada metro cúbico por cada tonelada de sólidos voláteis ali do bagaço de cana. E aí eu tenho, a partir dessa produção, a capacidade de avaliar, né, a minha geração de biogás. Isso leva em consideração o quê? Qual a percentual médio de transformação, né, daquela fração em biogás, né? Então, a depender da composição do substrato, eu tenho uma maior ou menor capacidade de geração de biogás. Aí eu deixo aí para vocês
várias coisas, né, de resíduos da indústria, resíduos sólidos urbanos, a parte do setor de esgotamento sanitário. Eu deixo esses números aí para vocês. E a parte da biomassa, de como vem sendo essa distribuição na Alemanha. Então, dentro dessa utilização de biomassa para geração de energia, o que é que a gente vem observando? A gente vem observando cerca de 43% a partir de dejetos, 41% a partir de culturas energéticas, 10% a partir de resíduos orgânicos, sólidos, né, a fração orgânica, e cerca de 6% a partir de resíduos industriais e agrícolas. Então, para isso, eu queria finalizar a aula de hoje mostrando esse videozinho aqui, ó. Os destaques são o etanol e o bagaço da cana, que é queimado para gerar eletricidade. Hoje você vai conhecer uma novidade. É a geração de energia a partir da vinhaça e da torta de filtro, 2 subprodutos dos canaviais. Veja na reportagem da Bruna Marim e do Francisco Maffezoli Júnior. O planeta precisa respirar, e não é de hoje. Também não é de hoje a busca para gerar cada vez mais energia limpa. Completa, por favor. Etanol ou gasolina? Etanol. A pergunta não surpreende mais ninguém, e a escolha menos ainda. Mas nem sempre foi assim. O próprio nome já diz, cana-de-açúcar. Mas na década de 70, a cultura passou por uma transformação que mudou o seu destino no Brasil. Dentro de 4 anos, nos grandes centros urbanos, o álcool etílico pode começar a substituir a gasolina como combustível. O Proálcool foi um programa nacional criado para estimular a produção de álcool como combustível. Foi a partir daí que as usinas, além de açúcar, também passaram a produzir energia. Primeiro com o etanol. A ideia do Proálcool surgiu em função da crise do petróleo, que mobilizou o mundo todo, uma crise energética sem precedentes. O Brasil produzia 10%, 15% do seu consumo de petróleo. Já tinha um estudo de produção de cana muito forte, então o programa ele startou muito rápido, começou muito rápido e foi um sucesso e se tornou o maior programa de energia renovável do mundo que é até hoje. O empresário Maurílio Biagi foi um dos entusiastas do Proálcool. Herdou do pai a paixão pela cana-de-açúcar. Acompanhou todo o processo de implementação do programa e a evolução do uso da cultura. O Brasil é o único país do mundo que produz uma gasolina verde, ou seja, nossa gasolina tem 27% de etanol. O Brasil tem uma boa porcentagem da sua frota movida exclusivamente a etanol. Então, houve uma mudança radical, muito forte e imperceptível quase. O brasileiro já tá na corrente sanguínea do brasileiro. Na última safra, a maior parte da cana colhida nas lavouras foi destinada à produção de etanol. Desde que o Brasil lançou o primeiro carro flex em 2003, o consumo do combustível evitou a emissão de mais de 515 milhões de toneladas de gás carbônico, um dos vilões do efeito estufa. Esse volume corresponde a quase toda a emissão anual dos países da América do Sul, fora do Brasil. Mas não foi só com a produção de etanol que a cana-de-açúcar passou a contribuir com uma energia mais sustentável. Além do combustível, as usinas também começaram a usar os resíduos da moagem da cana para produzir energia elétrica. Primeiro foi a vez do bagaço, que passou a ser queimado para alimentar as caldeiras. E agora uma novidade dentro das usinas: o biogás, também a partir do que antes era considerado apenas resíduo. Com tudo isso, o potencial de geração de energia a partir da cana se multiplicou, e sem prejudicar a produção de etanol ou de açúcar. Hoje, 46% da energia e 18% dos combustíveis utilizados no Brasil já são renováveis. E nesse cenário, o uso da biomassa é uma alternativa
que tem despertado bastante interesse no setor agropecuário. Estamos em Guariba, região nordeste de São Paulo. O Thales é diretor agroindustrial dessa usina que processa mais de 5 milhões de toneladas de cana por ano. O processo aqui na usina gera basicamente 3 subprodutos: o bagaço, a vinhaça e a torta de filtro. Todos eles já eram reaproveitados de alguma forma, mas a vinhaça e a torta de filtro, que antes eram usadas apenas como fertilizantes, agora também se transformam em energia elétrica. As usinas sempre foram, por si só, autossuficientes na geração da própria energia, né? Basicamente, era a energia que era necessária para o processo produtivo, né? Hoje, o que a gente começa aqui é uma nova parte dessa história, que é usar, né, novos subprodutos do nosso processo. A gente está falando da vinhaça e da torta de filtro, para produzir ainda mais energia do que a gente produzia até então. Agora, a energia gerada na usina é comercializada e distribuída no Sistema Elétrico Nacional em grande escala. A gente está produzindo aqui em torno de 138 mil megas, né? Se a gente for pensar na demanda de energia doméstica, é suficiente para alimentar em torno de 55 a 60 mil domicílios. Vamos conhecer agora essa novidade do biogás da cana. Tudo que é colhido vai para a usina e passa por alguns processos antes de virar etanol e açúcar. A vinhaça é a parte líquida que sobra da destilação do caldo da cana. Ela sai da usina por dutos e retorna para a lavoura por ser rica em potássio. Já a torta de filtro, que recebe esse nome exatamente por ser a parte sólida que sai desse filtro, é rica em fósforo e também é reaproveitada no campo depois de ser misturada com cinzas. Agora é como se houvesse um empréstimo. Antes de ir para a lavoura, elas vão passar pela unidade de biogás da usina. Nos biodigestores, parte da matéria orgânica presente na torta e na vinhaça é transformada em biogás pela ação de bactérias. O gás metano que é produzido vai para a superfície dos biodigestores e é levado por dutos até os motogeradores, onde o biogás será queimado para gerar energia elétrica. A queima emite gás carbônico, mas evita que o metano, que é muito mais prejudicial para o meio ambiente, vá para a atmosfera. Simplesmente foi colocado um processo aqui no meio que está gerando valor para a gente. Hoje existe a planta do biogás que vai, na verdade, consumir apenas parte da matéria orgânica desses dois produtos, que é utilizada para a produção do biogás. O restante, os minerais, continuam sendo utilizados como fertilizantes lá na agrícola. O João é o responsável pela unidade de biogás da usina. Ele explica que a vantagem de fazer a codigestão utilizando matéria orgânica dos dois insumos é que vai ser possível produzir energia por mais tempo. A torta de filtro, ela é um produto estratégico para nós, porque a gente consegue armazenar, então é aí onde eu consigo produzir o ano inteiro energia elétrica pela torta de filtro. E a vinhaça, o volume é maior, porém eu não armazeno, eu utilizo ela durante o período de safra, que essa planta ela deixa de ser sazonal e trabalha os 365 dias por ano. Viemos até a USP de São Carlos para conversar com o professor Marcelo Zayati, que estuda os processos de biodigestão industrial há 20 anos. Ele diz que a tecnologia em si não é novidade no mercado, mas que é a primeira vez que vai ser usada em escala comercial. Essa experiência aqui de grande escala, né, para a gente é um marco, né? É algo que é para comemorar. O avanço científico foi muito grande e agora com muito mais segurança, né, a gente consegue aplicar a biodigestão para a vinhaça em grande escala, né? A maior escala, eu acho que já empregada no Brasil. Ele explica que no processo de biodigestão, as bactérias consomem até 80% da matéria orgânica. Isso faz com que diminua o cheiro forte, característico da vinhaça, e a acidez que ela passa para o solo. Nós vamos causar um bem muito grande para o ambiente. Nós vamos mitigar o impacto ambiental e, de quebra, gerar energia. Por isso que é um processo que todo mundo ganha. Enquanto as usinas reaproveitam cada vez mais os subprodutos da cana em seus processos,
Na universidade, os pesquisadores estão sempre um passo à frente na busca por novas tecnologias. E uma das iniciativas está aqui nesse laboratório da UFSCar de Araras. Esse equipamento, por exemplo, está medindo a quantidade de metano que é emitida durante a biodigestão da vinhaça. A ideia é buscar uma energia que emita menos poluentes na atmosfera. O nosso foco é retirar esse metano da vinhaça, justamente com o objetivo de separar o carbono do que metano CH4, tem 4 moléculas de hidrogênio, e o hidrogênio é a bola da vez do mundo em termos de mobilidade. O mundo vai se mover por eletricidade, e uma das grandes fontes de oferta de eletricidade seria o hidrogênio utilizado em células a combustível. O agrônomo Otávio Valsec, da Universidade Federal de São Carlos, trabalha com cana-de-açúcar há 40 anos e vê um grande potencial no uso da cultura para gerar cada vez mais energia limpa, melhorar a eficiência das lavouras e minimizar os danos ao meio ambiente. Eu até digo que são as galinhas dos ovos de ouro, que nós temos hidrogênio no etanol, temos hidrogênio no metano da vinhaça, temos hidrogênio da gaseificação de bagaço. Isso é um potencial fantástico na geração de eletricidade. É um processo que demora, às vezes, alguns anos. O nosso principal objetivo é trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais perfeito, mais limpo, para que a gente deixe para os nossos descendentes uma casa melhor, mais bem arrumada. Essa casa chama-se Planeta Terra.